Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia. Bem, de novo aqui no nosso Facebook Chá Comigo, com mais uma entrevista, mais uma amiga nossa, faz parte do nosso grupo, do meu grupo aqui. Hoje a minha convidada é Fá Azevedo. Vocês que estão aí me assistindo não podem perder essa live maravilhosa que vai rolar aqui, entendeu? Então, deixa eu falar, quem tá com as crianças aí por perto, pede por favor, Carla Allen, tudo bem? Bom dia! Pede por favor para as crianças ir ver desenho animado, e aí ver qualquer coisa, tá? Porque o nosso assunto aqui não é para crianças. Depois, se você resolver, papai e mamãe, que você quer deixar o seu filho assistir, aí é seu critério. Mas eu estou adiantando que o nosso papo aqui não é kids friendly, ok? Não é para as crianças, ok? Então, já estou deixando avisado aqui, né? Para depois não ter problema de que eu não sabia, meu filho estava assistindo ou coisas desse tipo, tá? Então tá todo mundo avisado. Nosso assunto aqui é um assuntinho para adultos hoje. Então se você tiver aí, se você tiver por aí e as crianças estiverem por perto, por favor, peça para elas saírem, ok? Olha só. Antes de qualquer coisa, porque eu tô querendo sempre estar poderosa, né? Mas antes de eu entrevistar a Fá, eu preciso estar mais poderosa ainda. Então, peraí, gente. E você, já fez o que por você hoje? Já passou um creminho, colocou uma cor para começar seu dia já bem, com uma vibração alta, uma energia positiva? Bem, eu estou fazendo a minha parte. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para quem vem chegando. Bom dia, Carla Ellen. Bom dia, Pedro. Tudo bem? Pedro é Verônica Carvalho, né? Verônica, que bom que você está aí assistindo mais uma live nossa. Galerinha que está chegando aí, não pode perder. Vem que vem, nós vamos falar de assuntos aqui de deixar o queixo caído. No final dessa nossa live, eu acho que todo mundo fica pensando, como é que pode existir coisas desse tipo nesse mundo, entendeu? E a gente, ser humano, que tem esse hábito de dizer que nós somos inteligentes, somos seres racionais, nem sempre agimos de maneira racional, ou da maneira que deveríamos, né? Então vem que vem. Antes de eu chamar a minha convidada, eu precisei, gente, anotar, porque senão eu não ia dar conta de falar, tá bom? Olha só, Fá Azevedo. Fá é do Brasil. Ela hoje mora em Cuiabá, apesar de já ter morado em vários outros lugares no Brasil. Hoje ela mora em Cuiabá. Passou a infância dela toda no Brasil, com os pais, mas perdeu os pais muito cedo. E ainda adolescente, né, naquela fase de escola e tal. E nessa época, eu quero dizer, muito importante, a Fá sempre estudou no sistema público de educação, ou seja, sempre frequentou escolas públicas, tá? Ou seja, faz parte aí da estatística, né, de que o pessoal de baixa renda, o pobre, não tem outra opção a não ser a escola pública, não é verdade? E aí, nessa época que infelizmente ela perdeu os pais, ela estava cursando a Universidade de Letras na Universidade de Vargem Grande. E aí, quando ela perdeu os pais, a vida mudou e de uma hora para outra surgiu uma oportunidade dela ir morar na Inglaterra. E aí a Fá morou na Inglaterra durante 4 anos, em Londres, tá bom? E diversas vezes, mesmo a Fá tendo estudo, ter educação, ser uma professora de inglês exímia. Para quem não sabe, a Fá é a professora de inglês de quem eu sempre falo aí nas lives, entendeu?
A Fá dá aula de. Eu faço inglês online com ela e ela faz mais umas milhões de outras coisas que eu vou ainda falar sobre isso, tá bom? Então, diante de todas as dificuldades que a Fá enfrentou, ela precisou muitas vezes morar aqui, ali, acolá. Até em ocupações a Fá já morou. Entendeu? E o que é bem interessante de falar, a Fá estudou na Inglaterra, tem aquele inglês britânico perfeito, deu aulas de proficiência na Universidade de Cambridge. Vocês sabem o que é isso, gente? Não é pouca coisa não, hein? Tá bom? E aí, depois disso tudo, ela voltou pro Brasil. E aí, quando ela chega no Brasil, já adulta, né? Encara uma realidade duríssima. Uma realidade de que ela não enfrentou fora do país dela. Ou seja, ela foi estudar fora, viveu um tempo fora, e já já todo mundo vai entender do que a gente está falando. E claro que ela teve algumas dificuldades, mas no Brasil a dificuldade é muito dura, sabe assim? Muito severa, essa é a palavra. E aos pouquinhos a gente vai falando. Aí voltou para o Brasil, e aí, como ela não conseguia, pela condição dela, ela não conseguia se afirmar profissionalmente, o que ela fez? Bem, eu tenho que me virar. Daí ela começou a fazer doces para vender na Universidade Federal do Mato Grosso, vai de porta em porta na sala de aula, vendendo para poder se manter. E muito estudiosa, como sempre foi, tentou agora aí fez o Enem, né, para poder ingressar na faculdade e continuar os estudos dela. E com isso ela conseguiu, com a nota do Enem, né, pelo SISU, passou para fazer licenciatura em filosofia, mas a meta dela é terminar letras, que ela tinha parado há um tempo atrás. E o melhor de tudo, amo os animais, mesmo com todas as dificuldades que a Fá enfrentou na vida, ela sempre cuidou dos animaizinhos, e até quando faltou o que comer, nem assim ela deixou de cuidar dos animais com amor e com coração. Então, gente, eu agora vou chamar a Fá para vir conversar com a gente. Eu quis fazer essa introdução da Fá porque existe um estereotipo, né? De que aconteceu isso com ela porque ela não estudou. Aconteceu isso com ela porque ela não se aplicou. Não. É uma pessoa extremamente inteligente. Eu não preciso ficar falando aqui, porque assim que eu chamar a Fá aqui para falar com a gente e ela começar a conversar, vocês vão perceber assim. Então vamos que vamos. Deixa eu ver. Cadê a minha amiga aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver, gente. Cadê ela? Aqui. Add camera. Te chamando. Não vejo a hora de você chegar aqui para conversar com a gente. Vamos que vamos. Todo lá de fora hoje. Fá, bom dia! Oi, bom dia. Good morning, teacher. How are you? Morning, not that bad. Yourself? Good. I was just telling all my friends about you. I was giving them a little bit of your biography, from when you were a kid, but we need to speak Portuguese. Então, eu tô falando aqui que antes da Fá entrar, eu estava aqui contando um pouquinho da vida dela, da infância dela, onde ela estudou e todas as outras coisas que você conquistou, batalhou na sua vida e que você tenta até hoje chegar onde você merece estar, né, Fá? Porque não é por falta de empenho da sua parte. Acho que eu mereço, não sei. Merece sim. Não é por falta de empenho da sua parte, não é por falta de correr atrás, mas é por essa sociedade que a gente vive. Então, Fá, antes de qualquer coisa, eu quero saber o seguinte. Me diz aí a história desse nome, Fá. Fá, então. Ai, porque como toda criança cristã, né, bacaninha, a gente tem muito apego à mãe, né, aquela imagem bonita da Virgem Maria. Então eu não queria esquecer. Minha mãe, né, quis tanto nome, meu nome, assim, de registro, aí não é tão feio, né?
e do latim significa feijão, aquele que faz forte, faz crescer. Aí eu falei, então eu vou permanecer com essa sílaba aqui, a Fá, a sílaba tônica, né, do meu nome, Fá. E aí ficou com Fá. E aí é isso, Fá. Pelo menos uma sílaba, não tem gênero, ninguém se preocupa. É Fá. É muito legal isso. Mas Fá, esse é o seu nome que você usa nos documentos? Não, não, não. Existe o nome de registro mesmo, né? Mas é com Fá também. A primeira sílaba tônica é Fá. Então tá Entendi, tudo em família. entendi. Porque a gente vai conversar aqui sobre várias coisas, mas uma das coisas que eu acho que. Eu acho não, né? Que as pessoas não têm essa informação na realidade, entendeu? Na realidade, eu penso que, que essa identidade do nosso nome, né? Ah, eu sou Simone, ele é Pedro, ela é Maria. É só um nome, né, Uhum. pá? Esse nome não traduz ou traduz, dependendo do caso, quem é aquela pessoa de verdade, né? De fato, De, de de, fato. porque se você é Fá hoje, mas você era alguma coisa antes, isso independe. O que importa é quem você é e como você se sente, não é verdade? É. Eu acho a questão, é bacana você frisar isso, eu acho a questão bem social, porque parece que o dinheiro te compra esse posicionamento de você poder fazer o que você quiser, inclusive ser dona do seu corpo, ser dona do seu Isso, nome, da sua identidade. Parece que o pobre ele representa uma identidade única, ele não tem uma identidade, ele é pobre. exato, E eu vejo muito isso. As pessoas elas não têm essa dificuldade de falar Suzana Vieira quando Suzana Vieira não é Suzana Vieira, Regina Duarte exato. quando Regina Duarte não é Regina Duarte. Isso. Como é que é o nome daquela grande atriz brasileira também? Ela é de esquerda, a Montenegro. Fernanda Montenegro. Ai, Fernanda Montenegro não é Fernanda Montenegro. São todos pseudônimos, codinomes, mas a gente, né, socialmente fomos condicionados a aceitar, tá tudo ok. Só Exato. que quando é a pessoa do lado, colega do lado, fala, ó, agora eu sou João, ou agora eu sou Cálice Especula, sei lá, alguma coisa assim, E a gente aí, não e tem aí, né, tanta pá, isso dificuldade, a independe gente do não tem gênero, né? tanta. E aí isso independe do gênero, né? Se é homem, se é mulher, se é homem que gosta de ser chamado de outro nome ou não, mas infelizmente as pessoas ainda não entendem essa história do nome, do gênero, né? Isso que é, isso que é importante das pessoas simplesmente aceitar, porque é o que é, né, Fá? Na realidade, é o que é, né? Porque eu acho que isso aí Mas não muda o caráter da é, pessoa, não muda quem a pessoa é, não é verdade? um nome, não. Para os numerólogos muda, né? É verdade. Tá, me diz uma coisa. Todo mundo sabe, porque eu vim falando aqui de você, que você é minha professora de inglês, né? Você está me ajudando a Yes, I aprimorar. am. Yes, você está aqui me ajudando a aprimorar o meu inglês. Então, fala um pouquinho aí da Fá professora, das suas atribuições profissionais, Fá. Sim. Moninha, então, desculpa aqui, gente, não, eu só queria corrigir uma coisinha. Eu fiz a faculdade não de Vargem Grande, é Várzea Grande. A várzea. Mas Vargem e Várzea tá quase ali pertinho, né? São quase dois sinônimos ali. Não, mas tá bom, o E negócio é corrigir mesmo. não, é quase isso mesmo. No português, Vargem e Várzea tem quase a mesma equivalência. Equivalente. Então, eu dou aula já tem um tempo, né? Uhum. Desde 17 anos, na verdade. A minha primeira escola foi o Instituto Universal Alto, foi uma escola de fundo de casa, criação familiar, que era num prédio, num work center em Várzea Grande. Uhum. Aí depois disso eu trabalhei com turismo receptivo aqui no Mato Grosso, né? Chapada dos Guimarães, Pantanal. E aí depois que eu fui empreitar essa viagem de ir para fora, né? Para Londres, onde eu Fá, residi 4 anos.
E me fala como é que era a vida lá, né? Você tinha muita dificuldade pela sua condição ou era uma coisa mais light do que no Brasil? Sofrida, porém em inglês. Sofrida, porém em inglês. É muito engraçado isso. Eu me coloco sempre com esse pensamento e falo muito para as pessoas. É tão engraçado. Eu saí de um país Uhum, que eu não tinha essa consciência, essa amplitude do que era pobreza, do que era diferença de classes sociais. uhum, E aí eu precisei ir para um outro país para poder entender que é quase a mesma coisa. Não vai ter diferença. uhum. É pobre em qualquer canto do mundo. É verdade. E fui muito humilhada por conta da minha condição de latina, né? Tipo assim, é uma pessoa latina. É uma Uhum, pessoa latina. Uma entendi. pessoa latina é uma pessoa latina em qualquer Eu, canto da eu, Europa do pa- mundo. eu passo por isso aqui também. Infelizmente, por algum motivo aí que o latino é meio que olhado meio de, né, de canto, meio de rabo de olho, né? Isso é E muito não importa o quanto você se esforce e estude, a sua exato. opinião vai ser a última a ser, tipo assim, avaliada, ser, tipo, A última a ser analisada. levada em Ah, ok. A consideração, pessoa porque, deve... foi o latino que falou, Ah, né, Fá? Fá, agora me diz uma coisa. A gente tem essa tendência de achar que na Europa, né, nos Estados Unidos, essa questão da nossa sexualidade é mais bem aceita, né? As pessoas têm essa ilusão, né? Porque na realidade eu acho que essa, eu vou falar a palavra certa, esse preconceito, né? Esse preconceito rola aí em aham. todos os lugares, né? Mas você acha que no Brasil é mais difícil? A minha visão, assim, eu acho que o Brasil é de boa. Eu acho que o brasileiro se perdeu nessa coisa agora, nessas últimas eleições, no meio do ódio, não tá entendendo. Eu acho que é meio que a revolta de classe. Eu não consegui com o Aham, PT, então eu vou ferrar com. aham, É um que tá prometendo a revolução para todo mundo, do pobre, que é uma grande mentira. Mas a gente não pode esquecer que todas as grandes barbáries do mundo veio da Europa, há aham, menos de 30, 40 anos atrás. exato. Nazismo, fascismo, divisão com muros, guerras, e o povo está vivendo essa bonança democrática agora. É, é E meio verdade. estremecida, porque por qualquer momento. Agora a gente sempre meio que. Mas a violência ela está sendo filmada hoje, né? Então hoje parece que a gente tem a ciência do que está acontecendo no mundo. Ela está sendo O escancarada para pior, todo né, mundo que Fá? nunca. Que é assim, ó, é violência, se você é preto, você sofre violência, né? O pobre sofre violência a vida inteira, né, Fá? Vamos falar a verdade, né? Mas cada um é um atenuante, né? Isso. Aí, tipo assim, aí você é preto, você sofre violência. Se você é mulher, uma violência descabida contra a mulher. Se Mulher você é preta ainda. preta ainda. Se você é gay, porque você é gay. Se você é travesti, porque você é travesti. Porque você... Se o cara é transgênero, que, pô, as pessoas não têm noção do que é isso, né? A pessoa passa uma transição, tem que fazer uma porção de tratamento, o tratamento hormonal, nananana, você sofre violência também. Quer dizer, muito complicado isso, né, Fá? A sociedade não está preparada, né? Essa Embora a questão. gente tá aí desde a época da. Desculpa. A gente tá aí desde a época da Bíblia, né? Quem, as pessoas que. Acho que as escravas de Esther em Mateus, no livro de Mateus, que lavaram o corpo de Lázaro, eram eunucos. Exato. Só que aí eu sempre fazia uma analogia muito assim: será que é porque elas eram a casta mais nobre para lavar o corpo de um leproso? Na Aham. verdade é o contrário, era a casta mais baixa. Que Aham. ninguém quer tocar no corpo de um leproso, cair aos pedaços. Quem vai? As escravas ali. Exato. E eu acho que ainda hoje é a mesma coisa. É a casta mais baixa da sociedade. São as transgêneras e travestis. Olha Porque só, estão sempre vinculadas à olha só, marginalia, ao sexo, à deixa promiscuidade. deixa eu compartilhar com Em você sã aqui. consciência, nenhuma escola vai conceder
colocar como professora um corpo que já é objetificado, sexualizado para dar aula para crianças. No outro dia vai ter um grupo de pais com tochas e tudo querendo queimar a escola. Exato. Mas eu acho que isso, eu acho não, o que eu penso é que é através da educação e somente através da educação que a gente vai mudar isso, né? Você sabe, peraí um minutinho só que eu quero compartilhar uma coisa para você. Olha, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Paulo Freire. Paulo Freire. Freire. Grande Paulo Paulo Freire. Freire, né? Você tá E é estudado por grandes universidades no mundo. exato, a Cintia que tá colaborando com isso aqui, entendeu? E aí eu falo que aqui eu tenho um debate dentro da minha família mesmo a respeito disso. Porque se fala muito assim, né? Ai, uma família que tem 2 pais, tem 2 mães, não é uma família normal. Eu falo, olha só, gente, uma família é onde tem amor, entendeu? Aí, ai, porque eu não quero que meu filho saiba que tem gay. Eu não quero. Sim, aí você vai numa reunião escolar que tem assim, todos os mestres tem uma, né? E aí chega lá, sim, reunião de pais, tem um pai e uma mãe, 2 pais, 2 mães, entendeu? E aí você vai falar, não, olha só, eu acho que na minha opinião, tem família que é assim, tem família que é assim, tem família que é assim. E todo mundo se respeita. Porque é só através da educação, né, que a gente vai conseguir quebrar essa, tá me faltando a palavra, esse estigma, essa coisa que está colocada aí, né, dentro da sociedade, né? Ó a Fala, minha família. Ó a minha família. a sua família não te abandona nunca, né? Não, essa é Christmas. É minha tigradinha. Ai, muito E, ó, fofo. Ai, dá oi pra todo mundo, Christmas. Minha família. isso aí. Aí, Fá, deixa eu falar uma coisa para você. Então, me responde uma coisa. Nessas épocas que você estava dando aula, dando curso para empresários, né? Que eu sei que você dá curso para gente que está fazendo, como se fala, é, Business English, não é? isso, para as pessoas que vão falar em público, né? Você ensina e tal, as oratórias, não é isso? Quando, quando você Não me chega, atrevo tanto, mas a gente pode, né? Mas sei disso, você fica fazendo jogo duro, mas eu sei. Você alguma vez, não sou Fá, muito bom em oratória. você é boa sim. Você é muito modesta. Deixa eu te falar uma coisa, Fá. E aí quando você chega nesses ambientes, num cursinho ou numa oportunidade para dar aula para empresários, a porta está aberta ou não? Você ainda existe uma resistência pela sua condição, Fá? Tu já perdeu Acho que oportunidade por causa disso? é 50-50. É tipo, existe um Menos. bom tratamento, porque eu não. Vamos ser reais, né? Existe um bom tratamento, porque eu sou uma transgênero, uma pessoa trans esteticamente aceitável. Aham. Entendeu? Você não é Então, preta, é branca, fica um pouquinho mais fácil. é branca, tem o narizinho afilado, cabelo liso, sabe se Aham, portar, fecha a perna, é pequenininha, minhonzinha. aham. Agora, ainda é trans, Mas é trans. E mas é trans. E aí não é. geralmente as pessoas elas indagam muito quando eu dava aulas em company em Curitiba, né? Na Aham. região do Prado Velho, Rebouças, ia Sim. para outras áreas, Alphaville também, Juvevê. Enfim, quando eu adentrava os escritórios, era sempre muito assim, os olhares todos se viravam pra gente, tipo, o que que ela está fazendo aqui? Eu acho também, né, Ela é Fá? a nova pessoa que vai servir café, ela é a nova empregada, Menos ela a é quem? professora, né? Menos a... Everything but the English teacher. Exato. Já aí a gente já viu que, caramba, né? Quer dizer, É. isso eu penso o seguinte, que
Como é que a pessoa... judging the book by its cover, né? É uma capa, né? Julga o livro pela capa. E isso acontece... Mas eu acho, Fá, não querendo tirar o crédito disso que a gente está falando, mas essa coisa de julgar o livro pela capa é uma coisa muito comum, né? Até mesmo em outros setores, né? Da sociedade, né? Mas isso é péssimo, quer dizer, a sua aparência impede que as pessoas vejam que você é super inteligente, um nível cultural altíssimo, mas isso tudo fica para trás porque você é uma transgender. Aí, por causa disso, você não tem capacidade intelectual. Eu acho isso um absurdo, Eu né? acho que as questões, elas vão até bem mais além, elas são bem mais amplas, porque socialmente a gente vai pelo viés do julgamento, pelas variáveis causadas pela sociedade, pelo status quo, pelo modus operandi da sociedade. Então, Sei. uma sociedade opressora... Oi, Oi, eu tô você aqui. arrumar. Peraí que eu dei um probleminha aqui. Rapidinho. Não, tudo bem, problemas técnicos acontecem. Tô igual Faustão, tô ao vivo e a cores. Ô, louco, meu! Voltei, pá. Então, aí nós temos umas variáveis, né? Mas só que a sociedade ela tem mania de julgar essas variáveis que são não são a causa do problema, são os fatores causados. A Exato. causa do problema é uma sociedade extremamente fascista, extremamente sexista, machista, patriarcalista, que quer as coisas assim, reproduzidas. Quando o Pink Floyd no Brick in the Wall falava hey, teachers, para um meio um modo ruim de ensino, de reprodução tecnicista para essa era industrial. Falando, ei, professores, como professores que querem nos educar entram na sala com dark sarcasm, sarcasmo, com sarcasmo negro, né? Com sarcasmo... Tem que deixar isso... Não pode. Tem que deixar isso do lado de fora da sala de aula, né? Porque a sala de aula Só não que é a gente lugar... vem desse sistema de ensino, repressão. Aí eles nos julgam, vem que, tipo assim, a travesti ela já participa, o transgênero já participa de um estereótipo todo ligado uma série de fatores, inclusive fatores psicoemocionais, psiquiátricos, tal. Só que eles tendem a ver esses fatores como causadores iniciais e não como fatores causados. Exato. Por uma sociedade que te oprime, que te exclui, que te proíbe do afeto, da companhia, do dinheiro, da ascensão social, da commodity. Aliás... Como que essa pessoa vai ficar saudável emocionalmente? Fá, você falou disso e eu me lembrei de uma coisa, né? A gente hoje em dia está falando de isolamento social, né? O povo está estressado, tem isolamento social. A gente não sabe realmente o que é um isolamento social, né? É uma palavra que eu não sei o sentido, porque eu até discuto muito isso. Minha área em letras seria sociolinguística. Na língua portuguesa, eu não chamaria de isolamento social, eu chamaria de isolamento, distanciamento físico. Exato. Entende? Porque o distanciamento social tem muita gente que já vive há muito tempo. Exatamente. Que vive só, né? Que está só. Nunca é chamada. Nunca é aquela pessoa não quista. Exato. Isso, meu Deus. Olha só. A sociedade acredita que as mulheres, negros, os pobres e sexualmente não aceitos somente podem ocupar os subempregos. Incrível, né? Quer dizer, aí restou o quê? Restou fazer, como é que fala? Serviços que ninguém quer fazer, muitas vezes, né? Às vezes a mulher ou o homem, transgênero, feminino, seja lá o que for, é obrigado a se colocar numa situação de submissão perante a sociedade, não é verdade?
E ainda é mais discriminado, né? Porque você é branca, tem cabelo liso, é bonitinha, não sei o quê, mas está catando lixo na rua, né? Mas, né? E aí. E é uma. Eu acho isso terrível, porque quando eu vejo, parece que a nossa sociedade, ela, até para isso, ela foi doutrinada a existe esse sentimento por quem a gente é permitido a sentir pena, a sentir compaixão. Você olha para uma branca, loura, polaca do sul catando lixo e você olha para uma preta. Instantaneamente parece que já vem na tua cabeça, meu Deus, aquela pessoa não merece estar passando. Ah, mas quer dizer, a preta merece. Fá, deixa eu compartilhar uma coisa com você, assim, de queixo caído. Você sabe que nos Estados Unidos a maioria da população é branca, né? E aí, só depois de muito tempo morando aqui, você não vê a pessoa dormindo na rua como vê no Brasil, mas ainda se vê no sinal, entendeu? Então, olha, eu juro pra você, gente, eu tenho que ser humilde e falar isso. Meus gatos estão correndo e derrubando minha câmera, gente. Desculpa. Teve uma vez eu tava no sinal, sabe? E eu vi uma mulher loura, do olho azul, sabe assim, com uma caixa de papelão na mão, com uma plaquinha dizendo, eu quero dinheiro, sabe? Quando eu olhei pra ela, eu falei, o quê? Sabe assim? Eu fiquei, peraí, não tô entendendo. Ela é mesmo pedinte na rua? Ela não tem onde morar? Aí eu tenho esse hábito de ficar me checando enquanto pessoa, sabe assim? Verificando onde é que estão os meus princípios, os meus valores. Eu falei, gente, isso não importa, ela está precisando de dinheiro, entendeu? Ela não tem o que comer. E daí que ela é branca, do olho azul, né? Eu nem levando em consideração, sim, a probabilidade de ter mais pessoas na situação brancas é maior aqui, porque a população aqui na maioria é branca, né? Então, numericamente falando, a probabilidade seria maior de que eles tivessem esse tipo de dificuldade. Não o preto, né? Mas aí também, né, Fá, a gente cai na seleção natural das coisas, né? A gente tem tendência a gostar de quem parece com a gente, né? Com quem a gente se identifica. Gente, eu exercito isso na minha vida, Fá. Eu falo, gente, peraí, onde é que estão os meus princípios? Eu estou caindo nessa coisa, dessa sociedade que eu odeio, né? Mas é incrível como já é incutido, né, Fá? É a mesma coisa. As pessoas às vezes estão em praças de alimentação, em praças, né? Comendo alguma coisa e chega. Isso. Qualquer coisa, a internet cair. Tá. Oi. É que, ó, sem vergonha nenhuma, Brasil, eu trabalho com dados, tá? Pacote de dados. Chegou 80%. Qualquer coisa, se congelar tudo aqui, não liguei, não. As pessoas têm essa coisa mesmo, né? Quem merece, muito isso, é de uma hipocrisia, é de um fascismo, né? Porque a gente escolhe grupos, a gente com quem a gente se identifica, né? Mas o pior, Fá, é que isso está incutido na gente, né? Às vezes você, sem perceber, quase que meio sem perceber, mas não tem outro jeito. O jeito é esse aqui, o que a gente está tendo aqui. Abrindo um espaço para a gente conversar, as outras pessoas ouvirem e começar a fazer uma ideia crítica, né? E, de repente, mudar, né? Umas vão mudar, outras não, mas a gente está aqui conversando e meio que nos checando, né? Nos avaliando e qual é a repercussão disso tudo na sociedade que está aí, né? Com essa violência enorme contra a mulher, a violência enorme contra o homossexual, contra os transgêneros, não é verdade? Contra o preto. Gente, tá quase todo mundo nessa sociedade, né? Ó, mulher, o preto, transgênero, gay, quem é que sobrou? O homem branco. O homem branco, machista, não é verdade? Olha só, Fá. E essa história é contada por ele, né? Exatamente, Fá. Eu quero te perguntar uma coisa. Você acha que... Eu sei que, né, porque a gente conversa muito aí, eu sei que você fez o Enem, que você veio da escola pública, né? E agora você está batalhando para entrar é na cota? É na cota, né? Não é? Eu apliquei por cota, L2. Isso.
Isso. Aí você não conseguiu, indeferiram o seu ingresso na universidade, você tentou de novo. Fá, você acha que o sistema jurídico, as instituições jurídicas, estão preparadas para lidar com as situações que você enfrenta, seja de discriminação, seja, entendeu? Tu acha que a nossa Não, leis, o nosso sistema jurídico está pronto para lidar com isso? não. Não, porque na minha visão de mundo, são duas questões muito problemáticas aí. O capitalismo é um sistema econômico e ele está aí. Exato. E onde tem um capitalismo, qualquer outro sistema pode ficar um pouco duvidoso. Principalmente se tem muitas parcerias com lobbies, setores privados. E o judiciário é um deles. Uhum. O judiciário, como qualquer outro sistema, se aproveita da pobreza para poder perpetuar suas contas altas. Exato. Um processo tramitando no judiciário para levar 5, 6 anos é muito dinheiro que vai. Para cartório, para honorário, para tudo. Exato. Em vez de ser ajuizado rápido, como o tempo nos Estados Unidos ou na Europa. Deixa eu Falando fazer do uma Brasil. pausa aqui, só uma pausinha. Gente, nós estamos conversando com a Fá aqui há pelo menos 20 minutos. Já deu para perceber que a Fá de ignorante não tem nada, né? Já deu para perceber que a Fá fala super bem, vocabulário a gente já identifica. Obrigada. Que a pessoa tem um nível, né, de Deixa eu curtir uns coraçãozinhos aqui pela sua fala. Pera aí, rapidinho, deixa eu puxar aqui. Já deu para perceber. Vou dar uns 4, 5 coração. Ai, que fofa. Já deu para perceber que nós não estamos falando com uma pessoa que não tem instrução, né? Que não tem nenhuma habilidade. Então vai, Fá, continua. O sistema judiciário não, é que eu estava colocando. Muito dinheiro. A primeira questão. E a pobreza, uma vez uma amiga minha em Londres, nunca esqueço dela, não acho que ela deva estar assistindo, mas se tiver, a Aisha George, Love You Loads. Essa minha amiga falou, Fá, sabe a única coisa que dinheiro não compra no mundo? Aí eu fiquei pensando sobre aquilo, eu falei, não, o quê? Porque Nelson Rodrigues dizia que até amor verdadeiro, né? Dinheiro vai comprar pobreza. Não compra. É um problema social que ninguém nunca vai investir e ninguém quer. Você já viu um pobre ser recuperado por uma pessoa? A pessoa vai lá, tira da rua, paga a faculdade, paga um apartamento que não sei o que, o governo faz. Não. Não. É verdade. Não. Porque ela, pobre, ela é mais rentável. Exato. São mais insumos do governo que precisam sair. É um leito de hospital se a pessoa cair com pneumonia antes dela morrer. Opa! É um serviço social que a Fundação de Ação Social, as secretarias vão ter que passar essa verba, cobrar essa verba. Então, é uma indústria bilionária a pobreza. E outra coisa que a gente não pode esquecer, né? O pobre não consegue estudar. Quem não estuda, vota em qualquer um, né? E é mão de obra barata, porque não tem qualificação. Exatamente. E a sociedade precisa de quem? Aí, principalmente uma sociedade como nossa, que é escravagista, que tinha pessoas sempre para lavar nossas privadas. Exato. Diferente já dos Estados Unidos, que aí quem tem uma empregada doméstica é bilionário. É, claro. Para ter uma diarista aqui, ó, tem que ter uma graninha. Né? É muita grana, porque todo mundo já foi acostumado a lavar sua própria privada. Exatamente. Fazer a sua própria lavanderia. Não é verdade? É verdade. Com certeza. Fá, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sei que para fazer, né, quando a gente é transgender ou que precisa de fazer qualquer tratamento hormonal, seja o que for, a gente precisa de um sistema de saúde, né? Porque o pobre não tem grana para fazer particular um tratamento desses, não é verdade? Como é que você acha que o sistema de saúde está nessa fase aí que as pessoas estão precisando fazer a transição, fazer os tratamentos, o acompanhamento psicológico? O SUS está funcionando, não está? Como é que é isso? Você saberia dizer? Corrigir aqui o seu tempo verbal, a sua frase, como está, nunca esteve. Nunca esteve, né? Porque é difícil, né? Existe no papel, mas mais uma vez, papel aceita tudo, né?
Então O não que tem importa é que a verba saia do governo federal. o dinheiro sai, mas não é aplicado onde deve, né? Que cada gestor municipal, estadual vai fazer. Só que existe portarias, tudo para saúde integrada, LGBT, ambulatórios Quer para dizer, travestis transexuais. já tem esse programa, mas o dinheiro chega Não, lá e já, desaparece. já tem ambulatórios pelo país, mas esses ambulatórios não funcionam. Simplesmente só tem um acompanhamento ali. é, não tem ainda cirurgias ainda, são muito caras, próteses são muito caras. Mas E acaba que. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Fá. Então, a pessoa, eu sou transgender, e aí vou começar a fazer a fase hormonal do tratamento, né? Aí comecei, fui lá, o médico me consultou, falou, olha, Simone, você vai fazer a sua transição, você precisa de tomar esses hormônios aqui. Aí ele vai lá, tá aqui tem 3 caixas para 3 meses. Vamos supor assim, a grosso modo falando, que eu sei que é muito mais envolvido que isso. E aí, daqui a 3 meses eu vou lá, o cara não tá lá, o médico não tá lá, como é que fica isso, Fá? Então, é que são outros sistemas, né? Na Inglaterra, eu sempre lembro que no sistema deles NHS, no National Health System, o Sistema Nacional de Saúde deles, você tem um GP, um General Practitioner, um clínico geral. Esse clínico geral vai ser o seu clínico geral desde da infância até a sua velhice. É o clínico geral da região que vai te atender. Isso evita também fraudes no sistema público. Ou seja, Que funciona. toda hora você tem um ali de cabide de emprego, um ali comissionado, uma pessoa, sei lá, que vai trabalhar de qualquer jeito. E geralmente a gente pega médico, e médico vem de famílias ricas. Então já é uma coisa que não é muito rico, não sabe trabalhar com pobre. É complicado isso, né, Fá? Complicado. A gente não forma médicos pobres, a gente forma médicos ricos. Porque E aí a gente forma esse povo que não tem o mínimo de tato com pobre. E também o pobre não, muito mais porcamente consegue chegar numa faculdade de medicina, né? Quando consegue, ainda assim passa por poucas e boas, né, Fá? Eu mesma se não termino meu fundamental se não fosse essa bolsa dessa escola, né? Então. Para eu terminar meu fundamental e médio, porque senão eu não teria terminado. As situações da minha vida simplesmente não permitiam eu ter emocional, psicológico para isso. Olha só, tem um comentário aqui, olha. Fá Azevedo veio com a missão de quebrar estereotipos, é inteligente, tem uma visão profunda das mazelas sociais e preserva e persevera na luta. Viu aí, Fá? Olha só. Quem que é essa? Já te digo. Olha só, deixa eu te falar. Quem que é essa admiradora secreta? De repente não é tão secreta assim, hein? Ó, deixa eu dar um alô. Eu vou deixar um alô pro meu amigo Arlen, Pedro Nascimento, Fátima Pereira, querida, bom dia! Cristina Lopes, bom dia, querida! Cristina Silvia, meu amor, tudo bem, querida? Márcio Spiropo, bom dia, querido. Tá me devendo entrevista, hein, Márcio? Isabela Laureano, Isabela é repórter, trabalha na Rádio Tupi, minha amiga, jornalista fantástica, Isabela Laureano. Lucilene da Silva, Wesley Duarte, gente, tá bombando aqui, hein? Muito mais. Cíntia Simas, chegou agora. Chegou agora não, tá por aqui, já não é de hoje. E aí, Fá, realmente, eu vou te falar, hein? Não é fácil não, né, Fá? A minha outra filha. Deixa eu ver. Ai, que fofuça, gente! Gente, os bichinhos, tudo que a Fá adotou, né? Recuperou, cuidou, com amor. Fá, deixa eu falar uma coisa pra você. Antes de eu te entrevistar, eu andei fazendo assim, né? Andei estudando um pouquinho, lendo algumas coisas a respeito do nosso assunto. E aí nas minhas pesquisas, eu cheguei à conclusão que
Se você é mulher no Brasil, você vai ser agredida, você vai ser violentada dentro da sua casa ou fora. Se você é gay, você está encrencado. Se você é gay e preto, o número de pessoas mortas é muito gay e preto. Se você é transgênero, você está encrencado. Se você é transgênero e preto, morre mais ainda, a violência maior ainda, né? Muito maior. Incrível isso. Ou seja, uma porção de coisas apinhadas umas em cima das outras que não permite que aquele ser humano, que no final das contas nós somos todos seres humanos, leve uma vida normal e vai viver a vida como qualquer outro um de nós, né, Fá? Há 600, 500 anos se passaram, mas a gente ainda tem mente de colonizador, né? Incrível isso, né, Fá? Aí, Fá, olha só. Onde eu quero chegar? Se é porque o cara não tem estudo, é porque ele não tem estudo. Se ele é viciado em droga, porque o cara é viciado em droga. Se ele sabe assim? E quando a gente é uma pessoa igual você, extremamente inteligente, capaz, com instrução, sabe assim? E você não consegue ocupar um lugar na sociedade, nem de destaque, né? Um lugar decente. Você ter o seu emprego normal, poder ir e vir sem ninguém te interpelar, sem ninguém violar o seu direito, não é verdade? Incrível isso. Ou seja, é muito. É muito disgraceful, não sei essa palavra, é muito injusto, né? Isso. Mas eu acho que existem outras pessoas por aí espalhadas no mundo na mesma situação, né? Elas são vetadas a qualquer possibilidade de ascensão social pelo que elas representam. Vamos Exatamente. supor, eu não defendo o PT, eu não defendo ninguém, não tenho político de chaveiro. Uhum. Com certeza não concordo com o que está aí. Uhum. Não concordo. E entre todas as opções, votaria de novo se acontecesse em Lula, vamos supor, né? Porque é que nem aquela coisa da cidade. Ladrão por ladrão, vota em Conceição, que você já conhece. Ué, Obrigado. é Mas assim. acontece uma coisa muito engraçada. O Lula foi preso, todo esse processo foi arquitetado, foi muito, né? Porque ele é pobre. Ele veio da representação da pobreza, do ABC paulista, de um palanque, de cima de carro, falando com o povo, fumando cigarro, fedorento com suor debaixo do braço. Então, ele é a representação para essa classe social toda. Os donos do poder, quem são os donos, né, do poder, do dinheiro, do capital especulativo? Quem são os donos das terras? E ele representa esse choque cultural, que pela primeira vez dentro das classes oligárquicas brasileiras se assumiu um pobre operário, que não tinha estudo, não tinha nem o ensino médio completo. Foi terminar depois. E isso aí, tipo assim, o cara não podia ter uma chacrinha, um duplex, trabalhando mais de 8 anos como presidente, tendo um salário de 45, 50 mil, salvo de todas as outras despesas. E ele já tinha uma carreira política antes, ele não entrou na República pobre. Só que ele continuou mais humilde. Agora os outros lavam dinheiro. Tá aí a Suíça. A Suíça é um país lindo, maravilhoso. Não tem tratado de extradição com o Brasil. Por quê? Porque se pode lavar dinheiro. Manda pra lá e se você for descoberto pela Polícia Federal aqui, você vaza pra lá pra cuidar do seu dinheiro. Exato. É o que eu falo assim, né? A gente tem conversado muito desses assuntos que envolvem o racismo, as minorias, até mesmo essa política que a gente está vivendo aqui, agora, entendeu? Mas, no fundo, eu acho que falta mesmo boa vontade, né? Eu acho que o que falta mesmo é boa vontade de olhar o nosso povo como, ok, isso aqui é um país muito diverso, nós temos que tentar da maneira que der, porque também está muito difícil, eu estou muito desorganizado o nosso país de cabeça para baixo, mas ir planejando. Ontem eu estava conversando com um amigo meu a respeito do planejamento. Olha só, aqui nos Estados Unidos, o bebê nasce, quando o avô e a avó vai visitar na maternidade, já deixa um chequinho.
Aquele chequinho é para botar na poupança para a faculdade desse filho, desse bebê. Quando eu caso, eu casei, você casou, eu casei com você, você comigo, casou, o marido faz um seguro de vida para a esposa para o marido. Caso alguma coisa aconteça, ambos estariam amparados se viessem ficar viúvos ou mesmo os filhos. Ou seja, é o planejamento, né? Isso falta no nosso país demais. É tudo feito a toque de caixa, não é verdade? Se eu puder complementar o que você está dizendo, não podemos esquecer que nós viemos de uma cultura católica. É. E o catolicismo trabalhava muito diferentemente o acúmulo de bens e de lucro, diferente de sociedades protestantes. Então, as famílias aí elas já têm um outro conceito, principalmente a parte matriarcal. A parte matriarcal deu 16 anos, vaza de casa, pelo amor de Deus, vai para a faculdade, faz alguma coisa, saia de casa. Aqui ainda as mães, você vai me deixar, meu Deus, você não me ama mais, vai me trocar por aquela... Então, as culturas são muito diferentes. A gente tem uma cultura muito mais Ave Maria cheia de graça, né? E os Estados Unidos vaza, o Senhor é convosco. Exato. Né? Aqui, 16 anos, já comecei meu filho, vamos arranjar um emprego no shopping, aprender a dirigir. Pega seu carro. Independente. Até a idade para dirigir é menor, para já emancipar o jovem, o adolescente mesmo. Exato. É muito complicado. E é uma sociedade mais capitalista, então precisa de pessoas mais cedo ingressando no mercado de trabalho. Claro, senão como é que... Precisa de dinheiro movimentando. Exatamente. Agora eu quero vou falar com você de um assunto. Eu converso com gente o dia inteiro. Ontem eu estava conversando com um amigo meu também de cotas. Mas porque esse negócio de cota, eu não concordo. Ok, então peraí. Vamos falar de cota. Porque estamos num momento em que se fala de meritocracia, né? Mas sistema de cota, eu falo nos Estados Unidos, sistema de cota nada mais é do que um atestado de incompetência do governo. Então, como eu não dou conta de promover uma educação pública de um bom nível all over the board, em toda a nação, então eu não vou dar conta mesmo, o pobre vai continuar pobre, o preto vai continuar preto, vai continuar sem ir para a faculdade, não é verdade? Então eu vou botar uma cota aqui, só para dizer que não, tem branco, mas também tem meia dúzia de pretinho ali, tem meia dúzia de pobrinho ali, né? Porque você vai para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, por exemplo, a FRJ, você olha o estacionamento, só tem carrão, tudo filhinho de papai, que veio de escola particular, que o pai pagou, além de escola particular, cursinho particular pré-vestibular, pré-ENEM, para preparar, né? E aí, a cota. Porque tem cota para preto, tem cota para pobre, tem cota... Gente, o sistema de cota nada mais é o seguinte, olha só, povo idiota, eu não tenho condição, não quero investir na educação mesmo, porque se eu investir na educação, vocês não vão votar em mim, entendeu? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar uma cota lá, quem entrou, e dane-se. Porque é mais fácil do que oferecer... Eles que lutem, né? Eles que lutem, se matem, né? Que trabalham, estudam, né? Cuidam do filho, da mãe. E aí, resultado. Então, esse sistema de cota é um tampão, né? Num barco que está afundando. Peraí, vou botar um tampão aqui. Né? Porque tem que... É a peneira no sol. Uhum. Exato. Sabe assim? Aí você eu fico olhando assim, aí pega uma pessoa, o cara é preto, ele é pobre, Deus me livre e guarde, ele ainda é gay, né? Um absurdo isso. Mas acontece, e aí é aquela coisa, né, como a maldição das maldições, viver num país como esse, com todas essas características. Se você me permite colocar, eu acho cota importante. A cota, ela tem a sua relevância, sim. Só que como qualquer sistema, é falha. Porque o cara se a cota, ela tem que ser aprimorada. Porque ela deixa poucas alíneas, poucas entrelinhas, poucas resoluções. Ela é muito orgânica.
É. E vamos supor que eu estou sofrendo agora. Eu fui pela cota L2, que é baixa renda. Aham. Mas diz baixa renda. Uma das questões da cota no Brasil é que todos, indiferentemente se é índio, pardo, cadeirante, PNE, se é, enfim, independente do tipo, da tipificação, todos esses pobres têm de vir de escola pública. Exato. Só que, dentro desse sistema, nós vamos ter Pedrinho e Maria. Pedrinho tinha uma mãe acamada, adoentada, o pai era alcoólatra, apanhava do pai, só ia para a escola para fugir dos gritos do pai, deixando a mãe doente, enquanto estava passando fome. Eu mesmo, quando estudei no Nilo Póvoas, eu falo muito sobre isso num livro que eu tenho, que eu já mandei inclusive para a Biblioteca Pública Nacional, para ser inscrito lá no Direitos Autorais. Uau. Fala sobre a parte de um casal de irmãos no meu primário que iam para a escola fedendo urina, curtida. E sem chinelo, eles andavam descalços. E eu nunca me esqueci. Mamãe mandava a gente ir lá levar um sabonete, levar um pão com mortadela, levar alguma coisa para eles, porque a gente falava para mamãe sobre esse casalzinho de irmãos. E eles eram muito hostilizados por todos. E nessa escola tinha muito pobre, mas tinha muito funcionário filhos de funcionário público, Ah. que tinham uma vida melhor que a dos outros. Só que também estavam aproveitando as benesses do sistema público de ensino, que era melhor, que deu uma decaída depois de 90, década de 90 para cá. É verdade. E onde eu quero chegar com tudo isso? Eu tenho duas primas que se formaram, tudo tal, não, mas não se emanciparam, dependendo dos pais. Porém, é outra história. Elas estudavam numa escola pública, de um bairro nobre, só que a mãe era contadora da Assembleia Legislativa, o pai era artista plástico. Ou seja, não é pobre. Aí, como eles não pagavam a escola pública, elas podiam ter de aside no lado ali, balé, natação, curso de inglês, Ah, exato. Kumon. Porque o que ele não gastava, o que ele não gastava com a escola particular, gastava nos Exato. Então, nem todo extracurriculares. mundo que veio de escola É pública era pobre. realmente tão pobre. Exato. E nem todo mundo que fez uma escola particular por bolsa integral era totalmente rico ou Isso. era abastado de alguma situação. Às vezes era o contrário. Ou seja, essa Às vezes escola a da pessoa cota. só ia até aquela escola, ela não ia ter mais nada. A mãe era faxineira de lá. Exato. Ou no meu caso, eu tinha que terminar. Eu tinha um tempo, eu já estava com 18 anos. Uhum. Aí Foi me você. oferecido meio que. Foi me oferecido a tiro de garrucha. Tipo, ó, Uhum. você vai terminar o teu fundamental e teu médio, Uhum. senão você vai perder a bolsa. Então, para você ver como é que esse sistema de cota é falho, né? E sem falar disso, né, Fá? Eu auto me declarei negro. Como é que é assim? Né? Ô, Fá, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei se você viu ontem, eu entrevistei a mãe e dois filhos que moram na comunidade no Rio de Janeiro. E aí, olha só que interessante isso. Padre Miguel, né? Padre Miguel. E aí, eu perguntei para a menina de 9 anos assim: e lá na sua escola, como é que as crianças são? São todas iguais a vocês? Ela falou: são, assim, que nem eu. Não, mas tem branca, tem marrom e tem preta. Aí eu falei pra ela: e você? Você é o quê? Eu sou marrom. 9 anos. Aí, mãe, ela é preta, a mãe é preta, o pai é preto. Aí, o menino, 13 anos, eu perguntei assim: Pedrinho, na nossa escola as crianças são tudo igual a você ou misturado? Não, lá tem misturado, tem branco, tem preto. Falei, mas você se encaixa onde? Eu sou preto, entendeu? Ele foi categórico, eu sou preto. Já a menininha de 9, Preto ou branco, né? ela acha que ela é brown, né? E aí você vai ver lá na frente que tem gente que cresce se achando brown e na hora se declara, não, eu sou preto. É. Ou, né, a gente tem aquela pessoa que não tem nem uma gotinha lá e aí diz, não, se declara preto e tira a oportunidade de quem realmente teria o direito de entrar ali, né?
Uma Enfim. vez eu era eu fui muito tempo iludida que eu era branca, né? Aham. Porque eu li muito livro de conto de fada europeu. Então, então eu tinha complexo de Cinderela. Aí, tá vendo? Ah, e tinha umas coisas assim quando criança, porque era muito, né? A gente é eurocentrado. Aí eu ficava apertando para pigmentar minha bochecha, afilando o nariz, assim, sabe? Para ver se isso fenotipamente iria ser alterado alguma coisa quando eu crescesse. Olha que doido Posteriori. E isso. pior que foi. Olha que doido. Mas enfim, Olha que doido. Olha só, tem ó a um comentário aqui. loucura que a Olha sociedade só. coloca na nossa cabeça. Aí hoje a gente vive uma supremacia parda de gente que, tipo, não se entende nem. Porém, eu tava vendo. Desde um Esse gênio tempo de atrás eu outro. tava escutando uma geneticista falando sobre características de pessoas miscigenadas e características de pessoas brancas, arianas mesmo. Vai muito da cor da nossa gengiva, genitália e mamilo. Exato. Mas isso tudo, Eu, você eu, vê, eu não olha sou branca, mas eu também não me entendo como uma parda legítima. Então eu meio que fico atemporal, no meio do caminho. espacial. Não tenho lugar para mim. Mas você vê que a gente Mas tem que tenho apelar para. todos. Mas o ponto aqui é, por que a gente tem que apelar para esse critério? Porque não tem uma educação pública de qualidade. Se tivesse, a gente não estaria Igualitária. discutindo aqui porque ele é pobre, porque ele é preto, porque ele é gay, que ele é branco, que ele, sabe assim? Se fosse, né? Isso, olha só, tem um comentário aqui, peraí, ó. A Cíntia falou assim, ó. A cota é apenas uma das medidas adotadas na política governamental para tentar criar as oportunidades sociais que nos foram negadas. Exatamente o que eu falei. Tipo assim, o cara não fez o trabalho dele, botou uma cota. Você sabe que aqui em Nova York, eu não sei outros estados, aqui em Nova York, a polícia tem uma cota. Eles têm que ter um número X de pretos, senão não pode continuar com o trabalho deles. Acredita nisso? E no sistema privado também parece, né? As empresas são obrigadas a destinar um número, né? X Exatamente. para contratação de LGBTs e pretos em alguns estados. Exato. E aqui a está falando, o sistema de cota não dá vazão para todo mundo, né? Tem muito mais Não, pobre do que não isso dá. aí, não dá vazão. Flávia, deixa eu te perguntar uma coisa. É, Hum, entre aquelas coisas que eu estava lendo, né, e tal, falou que eu li a respeito da violência contra a mulher, né, quando gay preto, transgênero, aí eu fiquei pensando uma coisa, ok. Aí um transgender ou um gay, né, sofre uma violência na rua. Ele vai na delegacia para, né, dar uma queixa. Olha só, eu fui agredido, fui roubado, botaram fogo em mim, seja lá o que for. Aí você chega lá, não sei não, se você você. foi radical, né? Botaram fogo em mim, a pessoa chega toda carbonizada. Mas olha só, você viu aqueles playboys há um tempo No mínimo, atrás? ela teria que ficar internada antes da queixa. Mas olha só, é sério, você viu aqueles playboys que botaram fogo nos índios Terrível isso. que estavam no ponto de ônibus há um tempo atrás? Galdino, de Ou, Brasília. E ah, o guri que botou fogo foi empossado a ser delegado alguma coisa, escrivão da Polícia Civil de Brasília. olha isso. Tá, agora me fala uma coisa. É? Os homens estão tacando ácido nas mulheres, entendeu? Estão botando literalmente fogo na mulher, dormindo. É uma coisa de doido. Mas quando chega na delegacia, a gente ainda dá de cara com o policial que não quer registrar, porque a Biba tá ali, né? Reclamando o quê? Tá alterada. Tava fazendo o quê meia-noite na rua também, Biba? Você não tem É. esse direito de sair com seus Uhum. amigos e voltar para casa andando 10 horas da noite. Isso é hora de Biba É. estar em casa. Né? É sempre um escândalo, né? É sempre um Muito escândalo, é isso. sempre maximizado. A nossa opressão é quando a gente se revolta, não conseguem, fazem, ai, é mimimi. Falam, gente, a gente vive numa sociedade extremamente doente, opressora, que chega um momento. Eu li uma coisa sobre essa coisa do Floyd aí, Do George Floyd. desculpa, o primeiro nome dele, do George. Floyd. Aí eu vi um post assim, falando, não confunda, porque estavam saqueando, estavam quebrando tudo. Aí foram Exato. perguntar pra essa menina, mas por que vocês estão fazendo? Falar, a gente tá botando fogo em tudo e quebrando,
Porque é assim que a gente se sentiu a vida inteira, quebrado, humilhado. Você tem que viver todo dia isso. Então agora a gente quer fazer com que os ricos, essa parte opressora, entenda o que é ser quebrado. O que é ter é ser violado. Ficar ali, ó, sentindo todo Queimado dia vivo, né? quebrado, violado. É. E você tem que se manter vivo. É muito. Isso assim, é muito duro, né? De ver que, pô, precisa chegar a esse ponto, né? Assim, o que mais que falta, né? Vamos tocar uma bomba ali agora, então, só se for, né? E é um sistema internacionalmente, assim, né? Porque a gente segue o sistema jurídico de Roma, Roma antiga, né? Do Império Romano. Cada país só se adequa à forma, né? Enfim, mas dos Estados Unidos e do Brasil, nosso sistema jurídico é muito similar. O constitucional, é tipo, enaltece a propriedade privada Isso. e deixa de ligar um pouco para a vida. Então, por isso que choca muitas pessoas falam, estão saqueando, mas não é sua propriedade também, não é de ninguém. Um tênis, na verdade, uma vida perdida de uma pessoa são 1.000 e poucos Nike Shox. São muito mais, não tem valor. Não, mas o que aconteceu... Aí a gente quer, só para concluir esse raciocínio, dentro desse sistema jurídico, como é que esse negócio é tecido, esse pensamento? Vamos supor, no sistema penal, eu quebrei teu carro, eu cometi um crime ao patrimônio, eu quebrei teu carro, mas eu vazei, saí correndo. Só que as câmeras, todo o circuito me pega 15, 20 quilômetros de distância já. Mesmo assim, eu sou preso em flagrante. E vou responder fechado o teu crime. Quer dizer, o meu crime, né? De quebrar teu carro. Agora, você vai e me mata. Você foge e volta em 48 horas. Depois de 48 horas, você vai responder o assassinato em liberdade. Você não está em flagrante mais. Ou seja, o que importa mais nessa sociedade doente é a propriedade, é a coisa, é o ter, não é o ser, não é o ser humano. Exato. E isso está vindo à tona agora, que a gente precisa reformular todas essas sociedades, todos esses códigos de conduta, todas essas constituições que garanta que a nossa vida seja maior que a propriedade privada. Exatamente. Porque eu fico vendo, falando, gente, esses protestos, eu estava aqui, juro para você, de cabelo em pé, né? Porque meu filho, mãe, eu vou pro protesto, porque ele foi violência da polícia, da polícia aqui, foi vítima, né? Foi horrível, isso foi há 2 anos atrás. Ele falou, eu não posso ficar calado, eu tenho que ir. Meu filho, Sim. pelo amor de Deus, sabe assim? Mas, maior de idade, mora sozinho, tem o trabalho dele, eu posso simplesmente aconselhar. E eu falei, meu filho, olha só, se você vê que a quebra, você se afasta. Por quê? Porque nós estamos protestando pela vida do George Floyd. Nós não somos criminosos que vamos agora, de uma hora para outra, resolver que vai quebrar a loja toda. Porque isso tira o crédito do nosso protesto, infelizmente. Porque aí, lá, olha os pretos. Aí, só preto. E a mídia aqui não mostra 30 pretos fazendo isso e 2 brancos. Sabe assim? Mas, Mona, mais uma coisa, esse julgamento, quem vai julgar mais uma vez a autenticidade e o crédito desses protestos? Tá para quem julgar, Mona? Exato. O rico branco sempre vai julgar assim. O branco vai sempre julgar, exatamente. É uma violência contra a propriedade dele, o patrimônio dele. É uma violência. Só que e a gente for colocar em questão tudo que já foi roubado dos nossos antepassados, tudo que foi roubado dessas sociedades, quem que tem dívida com quem, meu Deus? É uma coisa épica, histórica, na verdade, negociar essa dívida. E aí as sociedades vão ter que fazer um novo pacto de como negociar essa dívida. Exato. Mas assim, na minha opinião, tudo passa por o quê? Pela educação, né? Educação. Não tem outra solução para essa M que está aí. Não tem. Não, né? não tem. A solução é simples e exclusivamente... Primeira educação, segunda educação, terceira educação. Peraí, a Cíntia tá danada aqui, ó. Essa é a realidade. O sistema jurídico é capitalista. A vida não vale nada, apenas a propriedade tem valor. É um problema.
como valorar a vida? Se, é, se a questão está na mão dos jogadores brancos e ricos. É complicado, né? Exato. Só a vida É deles o que eu que. tava dizendo, tipo, o sistema jurídico é assim porque, primeiro, é do sistema capitalista, precisa Exato, do pobre, exato. e o juiz ele não tem o mínimo de tato social, ele não participa daquele mundo da favela, da periferia, Não. ele tá no Não é seu a carro realidade dele. blindado, Não é a na realidade realidade dele. dele, ele não tem pressa de julgar, É por ele isso não tem pressa, não é com ele. É por isso que a representatividade é muito importante. Eu venho batendo nessa tecla assim, ó, tá, 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 tá. Olha, só pra, porque eu quero Temos que finalizar. formar mais juízes, né, Moninha? Exato. Ontem eu falei na Mais live do juízes menino. pretos, mais juízes gays, mais juízes travesti. Quer dizer, não tem nem juíza travesti. Não, O dia que não. tiver, a gente para tudo. Para tudo, exatamente. Mas A vamos gente só ter, tem juiz branco. mas vamos ter. Vamos continuar a nossa luta aqui, fazendo a nossa parte. Fá, você acha eu estava aqui pensando, a mulher quando ela é agredida tem a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela cuida do transgênero feminino, da mulher, ou não? Ou não se Ampara, encaixa? hoje em dia ampara. Não, Ah, é? ampara. Hoje em Ah, dia, legalmente, travestis e transexuais são amparados pela Lei Maria da Penha, Maria da sim. Penha. Ou seja, o cara que agrediu uma transgender feminina, ele vai entrar no rigor da Lei da Maria da Penha. Não, se Sim, for consegue pego, não. medida, a menina consegue medida protetiva, tudo igualmente. Poxa, isso foi E ótimo. ela pode, quem se recusar, o delegado ou o juiz que se recusar a ver o caso assim, pode ser também denunciado por prevaricação. E, eu quero, antes de a gente terminar isso aqui, é o seguinte: se você vê, meta a colher, entendeu? Se você passou de carro à noite na rua e você tá vendo uns caras batendo num travesti, num gay, numa transgenda, mete a boca, liga, denuncia, né? Se não quiser se envolver, pelo menos liga para a polícia, denuncia, porque as pessoas, não é comigo, deixa isso para lá, vou sair correndo. Não, a gente também tem a nossa responsabilidade social de acabar com essa violência, porque nós estamos todos envolvidos nisso, não é verdade? Eu Não acho. quero justificar, mas quando a gente vê travestis na rua e a gente tem esse estereótipo que são violentas, Uhum. eu gostaria que todo mundo colocasse a mão na consciência e sempre entendesse que essa violência é a mesma do que está acontecendo agora em relação ao assassinato de George Floyd. É uma violência é, institucional, ela é segurada por muito tempo, então ela se reverbera dessa forma, ela se propaga dessa forma, é o escape dela. Então, quando Chega a uma gente vê hora uma que travesti sendo chega, violenta à noite, é porque a gente já não viu ela durante o dia em nenhum lugar da sociedade. chega uma hora que a panela de pressão explode, né? Porque é só pressão, 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 pressão. Quando é que isso acaba? Não é verdade? Porque às vezes você vê, né? Sim, Às vezes você vê o transgender, o gay, o travesti, que seja for, seja lá onde ele esteja. Ele sofre violência dioturnamente. Abrir um olho e pronto. Né? Porque não é só a violência de bater, né, Fá? Não é só a violência de o puxar um silenciamento cabelo. também. Né? É a violência de você não O ter o si... mesmo direito, de você passar por de dificuldade. É a violência de você não poder ter uma vida digna. Muitas vezes essas pessoas moram na rua, não têm onde morar. Isso tudo é violência, porque a violência, Sim. que bateu nele ou nela. Não, não é só bateu, não é só a violência física. E a violência social que essas pessoas encaram no dia a dia. Imagina uma pessoa que mora na rua, o que essa pessoa não passa, não é verdade? Aí chega um filhinho de papai, um desavisado, um louco qualquer, e acha que pode simplesmente bater, porque vê aquela pessoa que está ali numa posição inferior. Eu acho isso horrível. Eu fiquei feliz de saber que a lei da Maria da Penha, eu não sabia disso, amparava a classe, entendeu? Também, Ah, também. deixa eu te A falar uma violência, coisa. ela é sistêmica, né? Ela tem várias formas de, de se Até perpetuar, você, né? De até se se você, permear na sociedade. Ela,
Uma das violências muito mais comuns que a gente tem, mais sutil, então ela não pode ser denunciada como uma violência, é o silenciamento dentro dos sistemas de ensino, dentro da política. Você não tem essas representatividades. Ou se você tem, são geralmente quem escolhe essas representatividades e quem dirige, quem direciona, quem faz todo a esquematização dessas representatividades é uma outra pessoa branca ou uma outra pessoa ou de cor, mas que seja cisgênero, vamos supor. Quem sempre nos... Infelizmente, é assim, vamos supor, Pá, você, Moninha, é uma mulher, as você me pessoas, apresentou pá, você não sabe, as dentro da pessoas não sabem o que política. dizer as pessoas não sabem o que quer dizer cisgênero. Pá, Cisgênero é qualquer pessoa que se identifica com o seu próprio sexo biológico. exato. Você, por Bem, exemplo, Moninha, é cisgênero. Você é mulher, se vê como mulher, teve filho, se vê, não quer mudar o gênero, não quer mudar nada no corpo. gente, essa nossa conversa foi muito boa, Fá. Eu fiquei muito feliz que você Obrigada. aceitou meu convite e, e eu estava um pouco apreensiva com essa nossa conversa, porque a gente vive numa sociedade que tem esse estereotipo, né? E foi o que eu falei, se você não fica se policiando, você se encontra naquela posição que você não concorda, mas você se pega com aquele comportamento. E eu fiquei um pouco apreensiva da nossa conversa, porque eu falei, será que eu vou conseguir expressar e ter essa conversa para mostrar que, na realidade, o que importa é o que nós somos, as nossas obras, né? Como fala, né? Diga-me as suas obras, me mostre as suas obras, porque no final da vida o que importa é o que nós fizemos, né? Com o que nós contribuímos, né? Muito mais importante que se você é preto, se você é branco, se você é rico, se você é pobre, ou se você é gay, transgênero, seja lá qual for a sua, né? E eu falei, eu espero poder conduzir essa nossa conversa aqui de uma maneira que as pessoas possam ouvir e que possam ver que é só através dessa conversa, é só através da educação que a gente vai mudar essa trajetória aí de infelicidade, né? De injustiça, que a palavra é essa, né, Fá? Injustiças, é. Fá, antes de eu Eu finalizar, que você quer deixar agradeço, alguma eu que agradeço por você estar endossando a minha narrativa. Eu que agradeço. Muito obrigada. Você, e é isso é importante, as pessoas entenderem que quem não tem espaço, então é nossa obrigação endossar a narrativa dessas Exato. pessoas sem espaço. E dar um pouquinho de voz para quem não tem voz, né? Essa é a minha bandeirinha aqui. Olha, gente, antes da gente ir embora, eu vou finalizar aqui, tá? Os meus amigos, nossos amigos aqui do nosso grupo, do meu Facebook, que está sempre aqui nos assistindo, muito obrigado. Como eu sempre falo, o importante é a gente compartilhar os nossos conhecimentos, né? Porque o mundo tem sede de, de aprender, né? E de superar as dificuldades. Então, muito importante a gente compartilhar. E eu, sinceramente, eu quero dizer, o meu recado para você, Fá, é o seguinte: eu admiro você, porque eu não sei se eu In estivesse. English! Brincando, brincando, é só pra Olha, não eu vai não fazer isso, não. sei se eu estivesse no seu lugar, se eu fosse a Fá, se eu teria tanta energia e se eu saberia lidar com tanta adversidade, com tanta dificuldade e mesmo assim continuar fazendo o bem. Porque eu conheço você. Você cuida do bichinho da rua, você se pode ajudar alguém, você está prontamente para ajudar. Eu sei das suas dificuldades, mesmo com as suas dificuldades, eu sei que você está sempre tentando fazer o melhor que você pode. E, e, e eu reconheço isso em você, entendeu? Essa mulher, né?
eu tenho uma outra experiência de vida, mas se eu tivesse no seu lugar, se eu fosse a Fá, eu não sei se eu resistiria, sabe assim? Se eu teria essa força que você tem de continuar lutando pelos seus ideais, mesmo quando toda hora tem alguém que vem e dá uma puxada no seu tapete, toda hora que você entra numa loja, uma pessoa te olha esquisito, toda vez que você passa por uma dificuldade e as pessoas julgam você só pela parte de fora ou pela voz da Fá. Eu não sei se eu fosse a Fá, se eu teria essa gana de viver que você tem, essa coragem, a palavra é essa coragem que você tem, entendeu? Então, eu quero deixar Se eu claro não aqui. aguentasse tudo isso, onde estaria a minha militância? Exato. Mas Eu sou só, minha militância é continuar viva. exato. Cada vez que você põe seu pé para fora da sua casa, você está correndo um risco, né, Fá? Essa que é a realidade. Nesse país que nós estamos vivendo, que essa violência sem precedente, entendeu? Então, eu tô aqui dizendo, por que eu admiro você? É por isso, porque tem muita gente que tem infinitamente muito mais do que você e fica pelos cantos, e fica reclamando da vida, e nada tá bom, nada tá certo, se vitimizando, né? A palavra é essa, tem muita gente que se vitimiza e com um discursinho aí nada a ver, e aí a gente vê uma pessoa como você. Você é numa constelação de pequenas estrelinhas que o mundo tem por aí, né? Então, eu quero dizer para você que muito obrigada, porque o mundo precisa de mais pessoas como você, que não desiste nunca, que é fiel aos seus princípios, que é fiel aos seus valores, independente se a capa do livro é rosa, se a capa do livro tem um arco-íris, se tem um carvão preto ou se é completamente branca. Não interessa. O que importa é o conteúdo. As pessoas, o ser humano. Às vezes tá rasgado, roto, não tem nem capa, né, mano? Exato. O ser humano está muito superficial. Só olha o lado de fora. E o que tem dentro? Não vale nada, né? A nossa vida não vale nada. Quer dizer que o carro do seu doutor fulano de tal vale mais do que a minha vida e a sua vida, né? Não é bem assim, né? Gente. E é um mundo de cópias mal feitas, né, que a gente está vivendo. Parece que não existe mais bondade, não existe mais originalidade, amizade verdadeira, não existe mais nada. Olha só, Tudo é muito. Eu vou finalizar com a mensagem da Carol Simas. Carol, querida. Carol é suspeita! Carolina, essa ex-funcionária, né? She's biased! Carolina disse assim, ó, para finalizar, verdade. Estava lendo esses dias sobre o valor de cada trabalho. As pessoas costumam questionar o preço que as pessoas colocam no seu trabalho, mas de fato conclui não só o que é feito, mas todo o tempo da sua vida que é dedicado para melhorar ele, né? Ah, quanto é que custa para fazer esse serviço aqui? Mas ninguém vê o tempo que você estudou, o tempo que você desempenhou, não é verdade? Para melhorar e oferecer aquele serviço. Deixa eu ver aqui mais um pouquinho. Considerado o tanto de preconceito. Considerando o tanto de preconceito e obstáculos, e sabemos que as pessoas das minorias sociais acabam tendo que se esforçar o dobro para conseguir o seu espaço. Não podia ter dito melhor, né? Aninha Sorriso, querida, Padre Miguel, coração, Padre Miguel. Entendeu? Então a Carolina falou tudo. Quer dizer, o pobre tem que trabalhar, estudar dobrado para ser reconhecido. O gay tem que trabalhar dobrado, triplicado, estudar dobrado, triplicado para ser reconhecido, né? Na sociedade. Incrível isso, né? É a nossa sociedade maravilhosa, harmônica, sã mentalmente, né? Exato. Gente, olha O só. espírito leve. Eu quero
Oh, meu Deus. Eu quero agradecer você por você ter estado aqui comigo hoje. Muito obrigado. Amanhã tem aulinha de inglês de novo. Eu que E, te gente, agradeço. antes de eu sair da nossa live, se você precisa de uma professora de inglês super safa, engraçada, bem-humorada, que vai fazer o seu aprendizado ficar livre, leve e solto, você está diante dela. Fá Azevedo. Eu já fiz aulinhas de inglês, Learn my fun! já tentei fazer aulinha de inglês pela internet. Ai, que negócio mais chato, entediante. E agora estou fazendo aulinha de inglês com a Fá. Super fácil. A Fá fica sentada em Tá Cuiabá, no sendo chato, Brasil. entediante. A Fá fica sentada lá na salinha dela, em Cuiabá, no Brasil. Eu fico sentada aqui na Pensilvânia, outra hora em Nova York. Se eu for para Vegas. E minha aulinha não para. Não tem Chique. nada melhor do que a comodidade de Ela com você os bons poder fazer sua drinks, aulinha. chique. Exato, né? Então, gente, Já vou te, falei que eu quero uma live, uma hora nesse seu bosque com algum urso marrom aí, algum urso vou te cinza. passar, eu vou te passar um vídeo do meu ursão que passou aqui antes de ontem, tá bom? Gente, aulinha de inglês Ai, que coisa via mais WhatsApp, fofa. via Skype, está disponível com a professora Fá. Fá, muito obrigada, a gente vai ficando por aqui. Que você tenha um dia maravilhoso. Beijo. Tchau, tchau. Gente, um beijo para vocês. Thank Fiquem you com for Deus. everything. Thank you so much. You're very welcome. You deserve much more. Much more. Ok? Tati, bye bye. Kisses. Tchau, tchau, gente. Kisses. Muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. Até amanhã. Amanhã nossa live é com Cíntia Simas. Vamos falar. Você tá com o nome do SPC? Tá encrencado? Comprou demais? Gastou demais? Quer fazer um refinanciamento de alguma coisa? Vem que vem. A nossa live amanhã com a Cíntia. Preciso. Amanhã a live é de tarde, às 3 horas, horário de Brasília. Não percam, vocês não podem perder. Beijo. Tchau, tchau. Vou ficando por aqui. Ah, que pena que acabou. A Cíntia falou. Tchau, tchau.